Todos bem? Então, 17º encontro. Estamos agora a 3 passos do paraíso. Faltam apenas mais 3 encontros para que a gente possa subir de patamar, né? Para todo mundo passar a ser espírito superior. Superior porque as aulas do ciclo 2 é no 2º andar, então a gente vai subir, né? É no 3º, olha, um nível ainda mais alto de superioridade, né? Porque é no 3º andar, por isso vão se tornar espíritos superiores, né? Então, fica no mesmo nível, né? Bom, gente, é bom estar aqui com vocês de novo, hoje, nesse 17º encontro, porque a gente está, eu tenho dito, né, que a gente não tem módulos de aulas, mas a gente tem alguns blocos que abordam alguns temas e que é necessário terem essas várias, né, esses vários encontros a respeito de um tema, para que a gente possa trazê-lo, né, para que a gente possa vivê-lo de verdade. Então, a gente teve essas repetições, esses encontros, quando a gente falou de mediunidade, né, porque a gente foi médios e mediunidade, quando a gente falou de obsessão, desobsessão, quando a gente falou de reencarnação, porque foram 3 aulas sucessivas de reencarnação, e há algumas aulas atrás a gente começou a falar sobre as leis de Deus. E nessa primeira aula, nesse primeiro encontro que falamos de leis de Deus, eu quis ouvir de vocês como é que vocês sentem a lei de Deus. Porque um fato importante é que todos nós, estamos muito habituados a ouvir e até teorizar sobre leis. A gente entende que a lei é uma regra que deve ser cumprida, e ponto. E isso acontece desde muito tempo. Aliás, eu vou contar uma história, mas acho que eu vou voltar atrás da história aqui, porque eu me empolguei, já fui entrando pelo tema, mas eu quero lembrar aquele nosso acordo, né? Então, essa será uma aula, um tema, que nós a construiremos a todas as nossas mãos. Então, por favor, participem. Se tiver qualquer... Às vezes eu falo assim, uma pergunta, não precisa ser uma pergunta, né? Se tiver uma colocação, uma opinião, essa sua opinião, esse seu ponto de vista é fundamental. Minha sogra dizia assim, quem não tem dinheiro conta história. Então, eu adoro contar história. Eu ia contar uma história para começar a aula e já vou contar outra agora, porque essa eu aprendi agora, recentemente, então tá bem novinha, né? Meus filhos não vão poder dizer que eu estou contando uma história velha de novo, então essa está bem novinha. Nunca aquilo que a gente traz aqui se predispõe a ser uma verdade absoluta, mas um fragmento dela, algo que nos aponte, ou que nos direcione a uma verdade. Então, tudo isso que a gente está falando aqui são fragmentos. E a historinha nova que eu ouvi foi o seguinte, é que a verdade, ela era lá numa época muito longínqua, né, da humanidade, onde as pessoas estavam em busca do poder, a verdade era um espelho gigantesco que tinha no céu. Era um espelho muito grande. E as pessoas todas dessa humanidade queriam conquistar o poder, eles queriam, então, conquistar a verdade. E eles, nessa busca de dominarem, né, de terem a verdade, eles quebraram esse espelho. E o espelho caiu na terra em muitos fragmentos. E aí, cada uma dessas pessoas que pegou um pedaço, acha que tem a verdade. Só que ela só tem um fragmento. Então, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente traz aqui, é apenas um fragmento dessa verdade, não se predispõe a ser a verdade. E não sendo assim, é preciso que o fragmento que vocês têm dessa verdade seja trazido para que a gente possa então somar e ter uma porção maior do que é verdade. Bom, começamos então a falar sobre as leis de Deus há algumas aulas atrás, e eu pedi para que vocês me dissessem o como sentem essas leis. E eu falei como eu sinto, que é como aquela água do rio em que você mergulha para nadar, e você pode nadar contra a correnteza se você quiser, não tem problema algum. Só que você vai ter que fazer um esforço muito maior, vai ter alguns momentos que você vai beber água, alguns momentos você quase vai se afogar, mas você vai
nadar contra a correnteza. Agora, você também pode atravessar o rio de uma margem a outra, num sentido ainda não totalmente contrário, mas ainda fora da correnteza. Você terá uma dificuldade, muito provavelmente você será jogado para uma outra parte da margem, que não era a que você queria ir, mas você vai conseguir também, com mais esforço. Agora, você pode ir a favor da correnteza, e isso vai te favorecer, vai te propulsionar, você vai fazer muito menos esforço, e você vai chegar a algo maior, que é o mar, né? A correnteza, o rio, te leva a algo maior. Então, quer dizer, dentro dessa ideia, as leis de Deus nos favorecem a chegarmos a algo maior, que é Deus. E a gente pode nadar fora da correnteza, a gente pode nadar contra a correnteza? Claro que sim, mas todas as vezes que a gente está nadando fora das leis de Deus, a gente bebe água, a gente afunda, quase se afoga, e tudo isso ocorre conosco. Bom, isso foi a nossa visão inicial quando falamos do tema as leis de Deus. Depois disso, me ajudem a lembrar aí, a gente teve uma aula que falou sobre o quê? Logo depois dessa? Vou dar a dica, trabalho, bom dia. Trabalho e progresso. E aí a gente fez várias reflexões, né, entendendo que trabalho não é apenas aquele, né, que a gente sai de manhã de casa, que vai lá trabalhar e tal, tem uma infinidade de formas, né? Toda a ação produtiva é considerada trabalho. Isso como reflexão principal, mas a gente viu uma infinidade de coisas importantes. Depois disso, a gente viu um outro aspecto das leis, que foi o quê? Se caísse na prova hoje, hein? Liberdade, igualdade. Pegou a pesca aí, mas está valendo, está valendo. Então, ainda bem que não vai cair na prova hoje isso, né? Senão a gente ia tirar 0. Então, vimos os aspectos da liberdade. Estão me chamando, não? É encarnado? Eu fiquei na dúvida agora, eu falei, será que estão me chamando já aqui? Bom, vimos os aspectos da liberdade para o espírito, né, da igualdade, somos todos iguais. Aliás, esse é um tema tão importante que ele gerou revoluções, né, no século passado, né? Passado não, retrasado, né? E depois disso, o que mais que a gente viu? Então, não vimos, veremos, né? Veremos sobre a lei da conservação e da destruição. Bom, as duas historinhas que eu ia contar no início, uma, eu sei que vocês sabem, mas numa reencarnação anterior eu fui aeromoça, né? Então agora eu estou com aquelas falas assim, eu sei que vocês sabem, mas não custa nada falar mais uma vez, né? Então, desde Moisés, lá no Êxodo, que nós nos submetemos a algumas leis. E a ideia é que nós apenas não nos submetamos, mas que nós nos impliquemos com a lei, que nós vivamos a dimensão da lei. E aí, Moisés, vocês sabem, conhecem a história, ele tinha uma missão de levar o povo hebreu, que eram escravos no Egito, para uma terra prometida, Canaã. E esse tempo em que ele tirou o povo hebreu lá do jugo dos egípcios, demorou 40 anos. Nesses 40 anos, ele teve que legislar, ele teve que criar leis para que aquele povo, que tinha uma ideia politeísta, né, porque eles viviam sobre a ideia da religião egípcia, que eram vários deuses, né, para que eles admitissem a soberania de um Deus único, que era o Deus que Moisés, né, trazia ali, e que precisou, num dado momento, né, quando eles estavam idolatrando o cordeiro, estavam idolatrando imagens, né, precisou que Moisés
ao subir o monte, Deus escrevesse, né, a primeira escrita direta na psicografia, na tábua, os 10 mandamentos. E que as pessoas se submetessem àquilo como uma regra para que ele pudesse, a partir dali, né, haver uma diretriz, uma direção para a humanidade. Bom, desde lá, a gente se dobra a simplesmente reagir sobre a ideia daquela lei. Hoje, o que a gente quer é que a gente passe a pensar de forma diferente. Quando a gente fala sobre conservação e destruição, eu podia já começar a falar para você que entre essas duas leis, uma não poderia ser explicada sem a outra, porque não há a possibilidade de uma construção sem que haja anteriormente uma destruição. Eu podia dizer isso e fechar a aula, dizer, pessoal, é isso aí, ponto, né, tá dito. Porque a gente vai ampliar isso para todas as dimensões da vida. Não há como eu ter uma nova ideia sem que eu desconstrua em mim aquela ideia anterior. Não há como eu me apropriar de um local já construído para uma nova construção se eu não a derrubar primeiro. Então, é redundante até, né, a gente pensar que isso não está em todos os campos da nossa vida. Mas a gente vai dar um enfoque especial na ecologia. Porque nós entendemos, e acho que a essa altura do nosso curso, a gente já está começando a entender que somos espíritos. Né? Já começamos a ter esse olhar sobre a nossa vida, mas sobre a humanidade, né? De que somos espíritos. E se somos espíritos, nós passamos 3 aulas estudando sobre a reencarnação, nós entendemos também que esse período que estamos aqui é uma passagem, é um tempo de aprendizagem, de aquisição de habilidades, de evolução. Mas não é apenas isso. Então, um milionário americano, aliás, eu sou fã dessas ideias assim fantásticas, né? Um milionário americano resolveu investir numa pesquisa. A gente sabe que muito já foi feito e está sendo feito em pesquisas sobre reencarnação, mas na maioria das vezes, na maioria não, acho que na totalidade, elas são pesquisas onde se busca saber ou confirmar aquilo que eu fui no passado. Então, elas vão pesquisar, elas vão buscar a comprovação daquilo que eu fui no passado. Tem algumas linhas de pesquisa sobre lembranças espontâneas, outra linha induzida por regressão, tem uma linha de marcas de reencarnação, marcas de nascença, né? Então, enfim, mas todas essas linhas de pesquisas buscam encontrar comprovação no passado. Esse milionário americano resolveu investir numa pesquisa para que ele pudesse saber o que seria no futuro, daqui a quantas encarnações serei eu de novo. E aí, vocês vão pensar assim, mas puxa, mas que propósito tem isso, né? Ele era muito rico, milionário, e ele queria saber para quem ele iria deixar a herança dele. Então, ele sabendo quem ele seria no futuro, ele poderia deixar toda a fortuna dele para ele mesmo. Então, eu achei fantástico, inteligentíssimo da parte dele, né? Mas o que eu quero hoje é que a gente tire apenas a ideia dele. Porque eu, por exemplo, coitado, se eu for fazer isso comigo, eu vou deixar só boleto, né? Só conta. Então, a gente não precisa pensar dessa forma. Mas a gente pode pensar que o que vivemos hoje, onde vivemos hoje, é o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio. Então, a Terra hoje é o local, é o lugar em que nós, espíritos, temos para nos desenvolvermos, para essa aquisição de habilidades, para essa evolução. Então, aquilo que fazemos aqui, agora, é o que vai refletir no
que receberemos no futuro. Porque a gente fala muito facilmente assim, vamos melhorar a terra para os nossos filhos, né? Para os que virão. Só que a gente esquece que nós viremos, né? E é essa implicação que eu quero que a gente faça hoje a respeito dessa ideia, dessas leis de construção e de destruição. Então, eu não sei vocês, mas eu, quando era jovem há pouco tempo, eu ia escovar o dente, né, abria a torneira assim, aí pegava a escova, dava aquela molhadinha, colocava a pasta e a torneira está lá aberta. E aí botava a pasta e aí eu olhava no espelho. Aliás, né, eu olhava no espelho e falava, nossa, mas que cara lindo, né? Que coisa maravilhosa. E aí começava a escovar o dente ali e tal. E, nossa, e admirando, né? Que beleza, a vida é tão bela, né? E a torneira lá aberta, né? E tal, ia escovando o dente, e aquele lá de trás, e a torneira lá. Quando termina, você dá aquela limpadinha assim na escova, bota ela lá no copinho, bochechou a água ali, acabou. 55 litros de água foi embora para escovar o dente. Aí você entra no chuveiro. Aí entra no chuveiro, né, essa cabeleira aqui dá um trabalho para lavar, né? Aí você abre lá a água e tem mais, porque água fria não, né? Água quentinha, porque você tem que... A energia tem que estar envolvida ali, né? Água quentinha, aí você abre a água. Larará. Eu gosto de cantar, porque tem umas óperas assim que são bastante interessantes, né? Aí você canta lá aquelas 3 óperas e a água lá escorrendo, e aí você sai, aí pega lá o sabonete, ensaboa de novo, né? Tem gente que fala que eu gasto 2 sabonetes num banho só, porque eu me ensaboo 4 vezes, né? E não é total verdade, mas também não é uma mentira. Então, e aí a água está lá escorrendo. Então, que consciência, né, esse cidadão tem do que... É claro que eu estou contando que quando eu era jovem há pouco tempo, já mudou, né? Aí tem que mudar. Mas que consciência a gente tem sobre isso, né? Então, alguns recursos da nossa natureza são esgotáveis. Pois não. Vou voltar um pouquinho na sua fala. Por favor. Se eu, como espírito desencarnado, decidir que eu não quero me aperfeiçoar aqui, encarnada, eu quero me aperfeiçoar lá, cuidar da natureza lá, da ecologia lá, das pessoas lá, servir lá, eu tenho esse direito, esse livre-arbítrio? Se você tiver essa condição, sim. Condição em relação a ser evoluído já, ou por quê? Porque, na verdade, assim, é a sua necessidade versus ao que o espaço, vamos dizer assim, né, o espaço onde você vai reencarnar, te ofereça de possibilidades. Então, se você tem necessidades que a Terra vai poder te oferecer e você está almejando outras necessidades das quais você ainda não tem condições, não vai poder. Agora, se, por exemplo, a Terra já te ofereceu tudo que ela poderia e você tem necessidade de outras habilidades que esse planeta não vai poder te oferecer, aí você tem condição de ir para uma outra instância onde você terá os recursos, né, de desenvolvimento. Essa é a relação. Mas essa relação não é só progressiva, ela também pode ser inversa, porque muitas vezes o planeta te oferece uma condição e você precisa de algo menor. Você não conseguiu alcançar aquela evolução. Aí você tem que ir para um lugar pior para que você... Uhum. Mas vocês não disseram para a gente que a gente não regride, que a gente, em princípio, a gente evolui, não é Precisamente. isso? Então, por que eu iria escolher um... A minha fala não foi de retroagir, foi de se você não alcançou a evolução, quer dizer, a Terra foi e você não foi. Aí você tem que ir para outro espaço, porque a Terra não vai voltar. Ela vai... Então, um exemplo bem grosseiro, né? Fomos primitivos, né? Vivemos nas cavernas. Mas hoje a Terra te oferece outras condições. Se você não conseguiu evoluir, ainda tem uma mente primitiva, tem que ir para um lugar primitivo. Fui bem grosseirão, mas é essa a condição.
Uma vez adquirida a habilidade, é sua, você não vai retroagir. Mas se a oportunidade avançou e você não conseguiu alcançar, você volta. Bom, mas enfim, a gente acabou virando para... Eu não fiz aquele acordo inicial, né? Que se o tema for de outra... Mas eu nunca cumpro mesmo. Não, mas é importante trazer a sua reflexão, é importante. É porque eu sempre faço um acordo assim, ó, quando a gente, no início da aula, se a gente falar de algo que não é o tema dessa aula, vamos deixar para outra aula. Mas eu nunca cumpro, então eu sempre respondo tudo. E é importante essa... é sempre importante trazer, porque a gente está falando de reencarnação, acabou a gente falando de reencarnação, né? Não tem como, os temas estão todos conectados, né? Bom, enfim, então vamos aqui para o nosso tema de hoje. Claro, como sempre, a gente tem alguns objetivos, né? E hoje não é diferente disso, então serão assim, mostrar a importância de se preservar a natureza e de se modificá-la de forma harmônica. Por quê? Nós seremos os herdeiros desse tesouro, né? Então, eu vou contar para vocês, esses dias aí, eu estava no carro com máscara, mascando chiclete. E aí estava lá já 2h30, sei lá quanto tempo estava, o chiclete já estava parecendo uma borracha, aquele negócio duro. E aí eu fiz menção, abaixei a máscara assim, e fiz menção de abrir o vidro, porque eu ia cuspir o chiclete. Aí teve um espírito do meu lado que falou, olha, se você cuspir esse chiclete aí fora, eu vou falar para os seus alunos que você é uma fraude. Porque quem vai vai dar uma aula sobre ecologia e cospe o chiclete no chão, você sabe o impacto que isso vai acontecer? Aí eu, fiquei mais 2h30 com o chiclete na boca até chegar em casa e poder... Carro de mulher tem essas coisas, né? Mas carro de homem só tem bagunça, tem... Agora eu providenciei um guardanapinho que era para pegar, deixar ali e tal, mas enfim, fui com o chiclete até em casa, porque não podia jogar o chiclete fora, porque não seria ecológico, né? Estava depondo contra, então eu tinha toda a razão, e enfim. Então, isso é importante, porque tudo isso, né, que a gente falou sobre as leis, hoje não é hoje não é mais, né, esse momento de apenas nós nos declinarmos à lei e falar, olha, a lei diz isso, eu vou fazer porque a lei está dizendo. Não, eu preciso fazer porque eu me implico nesse processo. Então, eu como espírito, eu preciso estar implicado nessa realidade, né? Então, é claro que eu estava dando um exemplo verdadeiro, pessoal, né? Mas quando a gente deixa lá a água aberta, eu estou esgotando um recurso natural e que pode fazer falta na frente, né? Quando eu retornar, por exemplo, ainda que parece ser um pensamento egóico, né? Eu estou falando só porque eu vou retornar, mas não sou eu só, somos todos nós, né? E essa porção que eu vou fazer, essa parcela que eu vou fazer, ela precisa ser somada à parcela de cada um, para que isso funcione lá na frente, né? Para que a gente possa ter, de fato, um espaço possível, né? Que ofereça as condições, né? Para a nossa reencarnação. Então, cuidar, preservar da natureza, deixa de ser para nós só aquele jargão que a gente vê toda hora aí. A gente precisa se implicar de verdade com pequenas coisas, não precisam ser coisas gigantescas, mas é preciso que a gente se implique nisso de verdade, né? Como espíritos que somos. Então, o uso das fontes de energia e das suas consequências e riscos. Na outra turma, né, a gente estava fazendo essa aula e falando sobre isso, aí nós falamos sobre alguns tipos de energia, né? Hoje a gente sabe que tem algumas fontes que são devastadoras para a natureza. Por exemplo, a construção de uma hidroelétrica, né, que hoje é a maior parte da energia consumida, né, vem das hidroelétricas, ela desvia rios, ela faz uma mudança, quer dizer, uma agressão à natureza muito grande. Aí a gente pensa assim, puxa, então
a energia fotovoltaica, né, a energia solar, ela é imensamente, você bota a plaquinha ali, ele vai te garantir, né, o fornecimento ali. Aí, quando eu falei sobre isso, eu falei, nossa, então essa é energia limpa, essa outra não é. Aí, quando eu falei isso, aí tinha um aluno e falou assim, Luiz, olha, o que a gente precisa pensar é o seguinte, é que daqui a 100 anos, se todo mundo aderir a essa energia solar, daqui a 100 anos, como é que a gente vai descartar essas baterias todas? Aí, começa a agressão à natureza de novo. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar. E na hora que ele falou aquilo, eu dei total razão. Falei, nossa, como ninguém nunca pensou nisso? Mas depois eu pensei, puxa, mas eu acho também que a gente vai ter 100, se o tempo é esse, nós teremos 100 anos para já pensar como nós faremos para que isso não ocorra, né? Mas, de novo, olha quanta reflexão, de novo, é preciso que a gente se implique no processo. Não só veja assim, olha, preservar a natureza, mas preservar a natureza. Porque se eu continuo deixando a torneira aberta, o chuveiro aberto, quando estou, né, lavando os cabelos aqui, que demora, né, uma eternidade, tanto cabelo que eu tenho para lavar, né, e a água está lá aberta, eu estou esgotando. Isso é a parte que eu posso fazer. Deixa a Alessandra chegar. Hã? Elaine, viu, gente? Eu aprendi no curso de Biologia que no ano de 2050 as mulheres vão ter que estar sempre de cabeça raspada, porque vai ser um copo com água para poder, um copo de 200 ml para poder você tomar banho. Então, já estou pronto para ser mulher lá nesse ano, né? Porque já estou... Né? Alguém diz, mas eu não vou estar lá. Então, a gente vai poder estar lá, os cabelos... Quem disse? Eu também, mas eu estou dizendo por isso, né? Diz que a água vai estar esgotada no mundo. Pois é. Então, o que eu quero dizer é que é preciso que a gente se implique nisso, porque quem é que quer ter um copo só para tomar banho? Porque para escovar o dente já dá, né? Aqueles 55 litros que eu gastava para escovar o dente, hoje, se botar um copinho d'água, já dá. Mas para tomar banho ainda vai ficar um pouco difícil e tal. Bom, se eu não quero que isso aconteça, é preciso que eu faça a minha parte agora, né? Pensando no espírito que eu sou e que esse é o ambiente de desenvolvimento, né? de atuação do espírito. Então, é preciso que a gente pense nisso. E aí, mostrar o significado da lei de conservação, a gente já deu aquela pincelada sobre ela, assim como a lei de destruição, e os recursos naturais escassos e as necessidades limitadas. Isso parece até aula de economia, né? Que esse é o princípio básico, mas não deixa de ser, né? Porque a gente tem que economizar de certa forma, usar de forma adequada, né, os recursos que nós temos para dar longevidade a eles que nós necessitamos. Então, perceber que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabe-nos transformá-lo equilibradamente. É o pensamento que todos já temos, mas talvez pouco façamos. E o que a gente já viu até aqui, a gente já viu nesse bloco, né, que a gente está falando sobre as leis, sobre o trabalho e o progresso, sobre a liberdade e a igualdade, hoje a natureza, a conservação, destruição e ecologia, ainda vamos falar sobre a família, sobre a energia sexual, e finalizamos esse encontro. Mas esse encontro do curso básico, porque a jornada continua, né? Nós vamos para o ciclo 2, ciclo 3, até o ciclo 10, e como já falamos, né, tem os campos de desenvolvimento, tem os grupos de estudos, tem a pós-graduação, tem ainda uma infinidade de estudos pela frente. Mas a ideia que queremos trazer hoje, ela vai servir para todo esse desenvolvimento, essa ideia de nos implicarmos, de sentirmos apenas, de não só
nos declinarmos apenas, mas sentirmos o nosso contato, né, com ela. Então, ó, da mesma forma que a conservação e a destruição, leia-se transformação, vou começar de novo. Da mesma forma que a conservação, a destruição, leia-se transformação, é necessária para a própria evolução da vida. Velhas estruturas devem dar lugar a novas. Do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter consciência de que nós mesmos herdaremos a Terra e a encontraremos com as consequências das atitudes que tomamos em relação ao meio ambiente. Isso está no livro, né, de vocês, Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes. Então, na verdade, isso aí só agora ratifica o que a gente já falou a respeito disso. Bom, para que isso possa ocorrer, é preciso que a gente aborde um tema agora importante, que é a sustentabilidade. Hoje, já se fala nisso, né, bastante, já acho que de alguns encontros, né, que ocorrem lá em 1990, o PNUD, depois, que o PNUD falou, né, do desenvolvimento das pessoas, importante, ó, o desenvolvimento das pessoas, ampliar a capacidade, a oportunidade, o direito de escolhas individuais. Agora, ele também falou do desenvolvimento para as pessoas. Então, quer dizer, é o meu desenvolvimento, mas o do local, né? Então, ó, riquezas produzidas por uma nação seja apropriada equitativamente por cada indivíduo. E falou do desenvolvimento pelas pessoas, incentivo à participação ativa dos indivíduos e das comunidades, a nossa implicação no processo. Aí, isso foi em 1990. Em 1992, eu estava no Rio ainda e foi um movimento danado, né? A ECO 92 foi um encontro, né, de várias nações e tal, e, claro, ainda nessa tentativa de trazer essa ideia. Então, a proteção ambiental como parte integrante do processo do desenvolvimento, não como parte isolada. Já perceberam, ou talvez não, mas para mim é assim, né? Eu falo, na aula 3, quando eu falo de espírito, eu digo assim, olha, ao final dessa aula é importante que a gente não fale os espíritos, que a gente fale os espíritos, né? É você se inserir. Nessa aula, eu vou falar, é importante que a gente não fale mais a natureza, mas que a gente fale a natureza, porque eu sou parte dela, né? Aliás, eu sou formado por tudo que compõe ela, né? Eu me lembro que eu furava essa aula, mas na aula de química lá da tabela periódica, né? Eu fugia dessa aula porque eu pensava, para que serve aprender esses elementos todos aí, o que eu vou fazer com isso, né? Mas, lembrando da tabela periódica, o que está ali é o que nós somos, é o que forma toda a nossa natureza e nós. Bom, aí depois disso, 1997, né, teve aquele encontro lá no Japão, de Kyoto, né, que fala das definições das metas da redução das emissões dos gases de efeito estufa para os países desenvolvidos. Inclusive, o Brasil aderiu essa ideia, né, de redução. Mas tudo isso que se fala é numa dimensão. Tudo isso que está se promovendo a respeito disso é apenas numa dimensão. Então, é preciso que a gente entenda que ecologia, né, como ideia principal, né, é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e o meio orgânico ou inorgânico ao qual vivem. Sustentabilidade é o conjunto de ideias, propostas, ações, práticas e cuidados com o meio ambiente, né, com as diversas culturas e também com o desenvolvimento social justo e coletivo, que foram que essas reuniões propuseram, né?
Foram que todas essas reuniões, e existirá ainda em 2030 um novo grande encontro que ainda vai continuar tratando dessas informações. Só que ele está na dimensão econômica, ele está na dimensão social e ele está na dimensão ambiental. Eu queria fazer uma proposta para vocês agora. Eu queria que a gente fizesse o seguinte, aí eu vou pedir a ajuda da equipe aí. Nós nos dividíssemos agora em 3 grupos e pensando em nos implicar no processo, agora que a gente sabe da ideia da sustentabilidade, todos nós sabemos que somos espíritos. Então, como espíritos, como é que eu vou relacionar a sustentabilidade? Um grupo vai associar isso ao econômico, o outro grupo vai relacionar isso ao social e o terceiro grupo ao ambiental. As ideias que eu, como espírito, posso implementar ou estar, né, introduzido para que ocorram. Topam? Então, vamos lá. Como é que vai fazer? Então, pronto. Então, ó, já gritaram aqui, ó, a relação ambiental. Aqui vocês vão discutir o quê? Aqui. Social, ambiental e econômico. Pronto. Então, agora que nós já elegemos aí quem é o porta-voz do grupo, qual é o grupo que quer falar primeiro as suas ideias? Social? Pronto. Microfone, por favor, aqui. Vamos ser objetivos, né? Pronto. Está ouvindo aí? Estamos ouvindo, sim. Detalhou aqui. Vieram aqui na frente, se apresentaram. Podia aproveitar agora. Ai. Meu Deus. Olha, nosso grupo... Eu sou Ana Dolores. Dolores. Nosso grupo foi ML, Ana, Marcos, Andréa, Fabiana, Gorete, Carol, Glória, né? Rosimeire, Wilson, Ana Dolores, eu e Zoraia, a secretária. Nós abordamos o seguinte: tomar a iniciativa de uma ação individual, né? Em favor do coletivo. Por exemplo, citei como exemplo, né, eu dei um exemplo da minha praça, né, que meu marido adotou a praça e fazia tudo lá, né, tudo que ele fez lá, cadeiras, aí enfeitava a praça, iniciativa dele mesmo, né. Outro, enxergar-se como um ser social, né. Citar o exemplo do filme, não é isso? O filme A Corrente do Bem, como exemplo. Outra abordagem foi a reciclagem em casa, que vai refletir no todo o agir individual, pensando no coletivo. Correto? O quarto item foi... uma construção... ele quis dizer o seguinte, que tudo isso só vai ser baseado em uma construção cultural, né? E precisamos desenvolver essa consciência nos pequenos, nos pequenos atos, nas pequenas ações, deve ser, né? Não sei se está claro aí. Outro item foi se implicar, exercer a cidadania como um todo. Sensibilizar as pessoas, né? O exemplo da reciclagem, que ela mostrou ali, um fato que aconteceu no condomínio dela, que foi esse ato impensado, espontâneo, né, de uma pessoa carente, que foi fazer uma reciclagem, e isso
contaminou o condomínio e sensibilizou, né? E todo mundo, a partir daí, tomaram outras atitudes, né? Perante lá o coletivo, não é isso? A praça. Internalizar para ser referência. Ser uma pessoa sustentável. Outro, formar redes. Os três estão relacionados à dimensão social, que é a economia, o ambiental, sensibilizando para a mudança no todo, que é o caso, novamente, daquele pai, né, com a filha que foi catar foi fazer uma reciclagem lá e sensibilizou o condomínio dela. E acho que foi isso só, não é isso? Claro? Muito bem. Muito bom. E aqui, pode ficar com vocês, não tem problema. É importante, né, que dentro do contexto social, o exemplo é o que arrasta, né? Então, às vezes, quando a gente se implica no processo e toma uma ação, como o do vídeo de vocês, né, outras pessoas veem aquele exemplo e querem fazer algo semelhante. Então, é importante, né? Quem é o segundo aí? Quem vai? Econômico? Pronto. Boa. Meu nome é Anderon, eu sou do planeta Andrômeda, eu e Adenauer, né, Zandra falou ali. Então, que é um nome estranho, né? É diferente um pouco. O grupo aqui foi o seguinte, Thaís, levanta a mão para o pessoal dar uma olhada aí, Thaís ali, Casey, Alexandre, Nancy, Séries, tá certo? Sérgio, Walter, Bel, esqueci o dela, Patrícia e Zandra. Bom, a gente discutiu o seguinte, a gente definiu o econômico em alguns pontos, né? A maioria participou, cada um foi dando uma opinião. Então, ficou forte a questão das ideias, uma ideia de equilíbrio entre a sociedade, uma ideia de equilíbrio financeiro, né? Pessoas que ganham mais, ganham menos, que haja um certo equilíbrio nessa forma. E, ao pensar nisso, a gente tem alguns pontos que já existem, alguns sistemas que já existem para isso, né? Sistemas como a reforma agrária, ONGs, filantropias, doações, sistemas de doações como o MSF, né, que é o Médicos Sem Fronteiras, e outros mais, certo? Então, foi discutido bastante esses grupos, essas coisas que já existem do sistema econômico mundial, né, e que serve para isso. E aí ficou bastante forte na fala de todo mundo a educação. Foi um ponto muito forte na questão econômica, porque é preciso... saiu uma frase também que deve-se ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Então, esse processo é um processo de transformação, ao você ensinar, né? E, com isso, também criar uma conscientização, né, populacional e nos cidadãos, em busca de quê? De proporcionar uma atenção a todas as pessoas que necessitam de ajuda, né? Porque as pessoas... muita gente tem a capacidade transformadora, mas, às vezes, não sabe como fazer isso, né? E a simples visita, o ato de você ir visitar essas filantropias, essas instituições, e conhecer por dentro como funciona, já é um passo fundamental, né? Zandra traz uma reflexão interessante, que ela diz que o Candomblé foi a primeira ONG aqui no Brasil, né? E o grupo não conhecia, não sabia dessa informação, né? E aí, isso é um ponto importante, né? E ela abordou um pouco também do conhecimento dela sobre essas questões. Discutiu-se também algumas instituições religiosas, né, que fazem esse trabalho de filantropia. Algumas de forma não correta, né? Que para adquirir bens para si mesmo, ou para os seus, e outras não, outras que têm realmente um controle, que Walter traz, que tem um controle da Receita Federal e traz tudo isso bem fiscalizado e tal. Então, existe também isso, né? Aí saíram exemplos aqui, como Igreja Católica, o ouro que tem lá nessas igrejas,
sei lá, religiões como Edir Macedo, que tem muito dinheiro acumulado e a gente não vê esse dinheiro circular. Enfim, então essas coisas surgiu no grupo, né? E, por fim, utilizar todos os tipos de energias sustentáveis e renováveis já existentes. E também, quando puder, aprimorá-las, né? Energia solar, energia eólica, energia biomassa, né? Biogestor também, que utilizar essas várias fontes de energia. Eu acho que foi isso. No resumo, foi mais ou menos isso aí que a gente discutiu, né? E aí eu estava olhando o diagrama também de Venn, isso já é uma ideia minha, pensando ali que há uma interseção, e como o grupo social já falou, que há essas interseções ali entre econômica, ambiental e social, né? Então, o que acontece naquelas interseções, né? Eu vou fazer uma provocação também, até a todos aqui, para pensar o que acontece nessas interseções. E outra, será que a gente não poderia botar um grupo maior, cabendo todos esses subgrupos, né, como subconjuntos, de um grupo chamado educação? Né, botaria um retângulo ali. O cara é danado. Ele simplesmente... Pois é, ele simplesmente acabou com a minha finalização. Porque eu ia falar, olha, a gente está ali naquela interseção, nós vamos nos inserir. Mas tudo bem, porque a reflexão foi muito boa. Mas, bom, vamos para o outro grupo, então, agora. O que vocês pensaram aqui? Colocado, mas eu já fui colocando tudo junto. Uma das pessoas o grupo é imenso. Conceição. O grupo é imenso, então, desculpe, eu não decorei o nome de todo mundo. Eu decorei de algumas, mas não decorei de todo mundo. Tem Fernanda ao cubo, isso eu decorei. Tem o seguinte, uma pessoa logo de início saiu. Se vendo como espírito, o que deveríamos fazer pela sustentabilidade ambiental do nosso planeta? Aí foram surgindo as ideias. Se temos consciência de que temos que ser individualmente preocupados com a sustentabilidade, por que não conseguimos elevar isso ao nível coletivo? Foi a primeira questão a ser levantada. Aí vieram as respostas. O primeiro ponto será que não deveríamos reduzir as aplicações econômicas na produção de carne, o que é feito em detrimento da preocupação com a alimentação de pessoas mais necessitadas? Então, ele colocou o seguinte, o nosso amigo ali colocou o seguinte, utiliza-se muito recurso para as fazendas, né, agrárias e tudo mais, mas as pessoas circunvizinhas, as famílias circunvizinhas, não são tratadas como pessoas, como deveriam ser, ou nem, pelo menos, como são tratados esses animais. Então, essa é uma grande preocupação. Depois vem a deixar de visualizar a preocupação com o meio ambiente como se isso fosse coisa distante do nosso cotidiano. Devemos buscar o coletivo a partir da internalização dessa consciência em cada um de nós. Sair da posição de apenas apontar os erros e buscar agir sempre, mesmo achando que sua atitude seja pequena, mas, quando somada a outras, poderá dar os resultados esperados. Terceiro ponto, participar ativamente, buscando conscientizar as nossas crianças. Isso é preocupação de mãe todo dia. Inicialmente, conscientizar as crianças, inicialmente, formando, assim, multiplicadores das ideias positivas. Quarto ponto, em relação ao impacto da economia de consumo para a natureza, é ativar a consciência de que o problema do descarte não é para ser preocupação futura, e sim atual. Isso pode iniciar com pequenas coisas, por exemplo, guardar embalagens para si, que para si não tem nenhuma utilidade, mas para outras se transforma em matéria-prima para suprir o sustento daquela família. Olhando-se a evolução do mundo, verificamos que toda mudança iniciou com atitudes individuais. Por exemplo, levar sua sacola para o mercado. Qual o resultado prático dessa atitude? Reduzir a necessidade do governo ampliar os serviços de conscientização da população para o fato de que as sacolas plásticas impactam negativamente na natureza. O cerne
dessa discussão é promover a educação pela conscientização, lembrando do dizer que o homem é um instrumento utilizado pelos representantes do capitalismo para que possam chegar ao patamar que pretendem, sua reeleição. Então, eles não se preocupam nem com os indivíduos, nem com a natureza, só com a questão de continuar no poder, pelo poder. Deixar de nos preocupar com nossa própria rotina e buscar informações com outras nações sobre as práticas utilizadas para reduzir esse impacto que a natureza está sofrendo. Por fim, consciência de que os governantes estão preocupados com suas reeleições e nunca trazem opiniões para melhorar nossa realidade. Então, buscar entender que depende de nós sempre. Agora, eu fiquei preocupado se ia faltar carne para o churrasco, porque eu não entendi bem ali o contexto do negócio. Espera aí, vai... Segunda sem carne? É uma campanha? Rapaz... Olha, eu preciso contar para vocês que nós temos um filho vegetariano. Né? Então, ele tem um exemplo dentro de casa e não conseguiu dobrar, não dobra mais. Pois é. Bom, mas foi só uma preocupação. É que na hora que ela falou, eu me assustei assim um pouco, até quase chorei de tanto rir. Mas tudo está tranquilo. Bom, então... Segunda sem carne? Tá, eu tô elaborando ainda aqui as questões. Estou elaborando. Pronto, então tá bom. Pessoal, então, olha, legal, fantástico, né? Tudo que vocês trouxeram. Não podia ser de outra forma, porque o fato é a gente se implicar nas questões, né? Então, claro que fruto disso, eu fiz a brincadeira, me perdoe, seu nome é difícil, então por isso eu não gravei. Me fala. Anderon. Então, o Anderon trouxe, né, a interseção ali do gráfico, e eu ia exatamente fazer essa brincadeira aqui no final, que agora a gente vai unificar essas ideias, porque não adianta o grupo econômico, o grupo que falou da natureza, o que falou... Enfim, é que a gente se coloque naquela interseção ali onde está o planetinha, nosso planetinha, né? Somos os seres que habitam ali e a gente precisa estar nessa interseção de pegar todas essas ideias que trazemos. Só que muitas vezes a gente vê todas essas questões, porque, por exemplo, o grupo da economia falou de muitos projetos que já existem e, de fato, né, eu, por exemplo, sou fã, né, dos Médicos Sem Fronteiras, né? Os caras são destemidos, fazem uma ação fantástica, né? Poucos de nós têm, de verdade, ideia do que é o trabalho deles, do que eles estão fazendo, e talvez, será que nós faríamos algo assim? Então, não é só ver o que já existe e a gente saber que existe, é a gente se implicar em pequenas coisas. Então, ó, na aula passada, teve uma aluna que trouxe uma questão que eu falei assim, nossa, tá aí, olha que coisa simples, eu vou fazer também, vou fazer na minha casa. Ela falou assim, olha, diante de tudo que a gente falou aqui, eu acho que eu vou passar a separar o lixo da minha casa. Vou comprar, ela falou, vou sair daqui, vou no mercado, vou comprar uma outra lata de lixo e vou colocar as 2 latas de lixo. O lixo que é biológico, eu vou colocar numa cesta, e o lixo que é reciclável, que é o não biológico, eu vou colocar na outra. E vou descartar o lixo dessa forma. Aí alguém levantou uma hipótese. Não, mas acontece que o caminhão, na hora que ele vem fazer a coleta, ela não é seletiva, ele vai pegar tudo e vai jogar no mesmo lugar. Ela falou, não tem problema, porque eu vou estar contribuindo com aquele catador que vai estar lá separando o lixo, ele já vai estar todo certinho, fora ali do... Eu falei, puxa, uma coisa tão fácil que a gente pode fazer em casa, né? Misturar. Aí a outra já, então já tive a ideia, eu vou pegar o lixo que é consumível ainda, porque às vezes aquilo que para nós não serve mais, mas pode servir para um outro, é um pão, é alguma coisa que a gente está descartando, e que você joga tudo no mesmo balde lá de resíduos. Então ela falou, olha, eu boto numa embalagem limpinha, num saquinho novo, limpinho, e deixo separado, porque aquele resto de comida que
que não serve para mim, mas pode ser que alguém vá catar e ele está limpinho. Enfim, são pequenas coisinhas e que a gente pode fazer muito facilmente, né? Se implicar nessas ações e fazer. E para que o fruto dessas ideias possam ser implementadas, né, na nossa vida, é preciso que elas sejam discutidas. Então, hoje, esse tema não podia ser trazido pelo Luiz Carlos, não podia ser trazido pela Alessandra, pela Sueli, pela Andréia, por ninguém da equipe. Ela tinha que ser trazido e discutidos por todos nós, porque para que a gente possa se implementar, para que a gente possa se implicar nessas ações, né, que são fundamentais. E aí, de novo, repetir aquilo, né, porque nós seremos herdeiros de nós mesmos. Então, pode parecer até um tanto egóico, né? Então, eu estou fazendo só porque sou eu que vou herdar? Não, porque eu estou dentro de um contexto social, dentro de uma sociedade, vivendo com pessoas, e para o meu desenvolvimento é necessário estar com essas pessoas, né? Oi, deixa chegar o microfone aí para você. Quem é que está no treino da manhã? Treino da caminhada. A minha visão mudou, porque eu pensava que eu ia economizar o meio ambiente para deixar para meus netos, certo? Então, eu estava fazendo por uma caridade, uma coisa porque eu sou boazinha. E agora não, eu vou conservar o meio ambiente para quando eu voltar. Tá ele vendo? está melhor. Que coisa boa que essa mudança já proporcionou, né? Temos que lembrar também que tudo isso que você está falando não é uma coisa inédita. Está na própria Bíblia, no Evangelho, que diz assim, existem muitas moradas na casa do meu pai. Tá em tudo quanto E é a lugar, terra, né, pessoal? gente, é mais uma dessas moradas. E se nós se nós evoluirmos, vamos passar para outro campo. Mas se continuarmos ainda assim, casca grossa, vamos ter que voltar para cá. Então, vamos cuidar do que é nosso. Ó, eu diria que nós ainda voltaremos para cá antes da gente poder ir para outros lugares. Então, é importante, né, que a gente cuide bem do... Pois é, o problema é que a produção, né, de carne, o gado causa tanto problema que eu não gosto nem de pensar nisso, porque, né, eu vou virar vegetariano um dia. Uma outra encarnação. Bom, então, gente, dito isso, eu queria agora trazer só alguns outros conceitos, né, em relação ainda a esse tema, a energia que a gente utiliza. Então, outros conceitos, outras ideias, para que a gente possa implementar, né, pensando que sairemos daqui hoje não só com o conteúdo, mas com as nossas ações modificadas, né? É sensacional ela já dizer assim, olha, já mudei, porque eu estava achando que estava fazendo uma caridade, e olha que nem é uma caridade, porque é para mim mesmo, né? Então, a gente vai ficar entre o que é a ideia egóica, né? Estou fazendo só para mim, e a ideia de estar fazendo só para o outro. Então, estou fazendo por nós, né? Porque vivemos nessa relação com o outro. Então, um outro aspecto é o homem como produto da natureza. Não tem como a gente se destacar, não tem como a gente estar fora desse contexto. Eu vou lembrar aqui o que a gente falou lá na terceira aula, na quarta aula, que é a aula de evolução. Vocês lembram que quando Deus cria aqueles dois princípios, né? O princípio espiritual e o princípio material, é necessário que o princípio espiritual se aproprie do princípio material para que eles se desenvolvam. Lembra disso? Aula 4. Então, a primeira instância, né, que o espírito vai coagular de matéria em torno dele, é o mineral, não é isso? Então, ele vai se inserir, ele vai coagular essa matéria em torno dele, né? A matéria bruta. Aí ele vai ganhar habilidades, né, adquirir habilidades, e ele vai se desenvolver nos organismos vegetais.
Aí o princípio espiritual vai se apropriar dessa matéria e ele vai se desenvolver nela. Aí depois ele vai para os corpos animais e ele vai adquirir outras habilidades, outras qualidades e ele avança até que ele possa animar um corpo humano. Quando ele passou pela matéria bruta ali, né, que é o mineral, quando ele passou pelo vegetal, quando ele passou por todos os animais, ele estava mais ainda inserido na natureza, né? Ele estava permeando toda a sua evolução, né, permeia toda essa passagem pela natureza. E aí, enquanto era princípio espiritual, até que ele se tornou espírito. E aí, quando a gente se torna espírito, aí a gente começa a ver a natureza e eu. Né? A gente começa a se colocar fora disso, né? Então, tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente vê, né, como ela trouxe, isso está relatado na Bíblia, está nas mídias aí o tempo todo, falando sobre sustentabilidade, sobre ecologia, tudo isso está sendo falado, mas a gente se coloca como se isso estivesse fora de nós, né? Então, quando a gente pensa que somos parte disso, né, que estamos ali dentro da mesma... A nossa Constituição permeou por toda essa estrutura que é a natureza, então a gente não pode se ver fora dela, a gente tem que se colocar dentro desse contexto. Então, somos a natureza e feitos de elementos da natureza. Perspectiva do espírito e do corpo físico, né? A constituição, né, que faz hoje essa matéria aqui, né, que compõe os nossos corpos, não está diferente lá da tabela periódica que a gente falou, de que constitui todo o restante que existe aqui. Então, não somos algo à parte, mas com a inteligência, com a soberania, né, dessa singularidade que somos, que é o espírito, nós podemos ser, de fato, né, o senhor dessa natureza e poder alterá-la a nosso favor, não a destruição para que não possa ser utilizada por nós. Então, o homem como senhor da natureza, esse é o aspecto importante do nosso pensamento. Aí, Adenauer vai dizer assim, cabe ao ser humano, pelo grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando o seu equilíbrio e a sua manutenção. Ele é o senhor da natureza, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. É uma brincadeira, mas imagina que se houvesse hoje uma revolução dos gatos. Você acha que os gatos rebelados poderiam fazer o quê na nossa natureza? Se não fossem os gatos, se fossem os cachorros, os cães, se rebelassem, eles fariam o quê na nossa natureza? Muito latido, né? Ou muito miado. Mas se nós, né, por pouco que a gente já se rebela naturalmente, a gente já causa uma destruição, né? Então, nós sim, o ser humano é o predador mais importante da natureza, se ele não tiver essa consciência, se ele não pensar. Eu ouvi um dado, eu sou péssimo em estatísticas, mas eu ouvi um dado agora, que eu não vou saber replicar ele, mas tem uma relevância, né, de trazer agora. Nesse período da pandemia, né, a gente ficou 2 anos, né, não posso dizer que está terminado, a gente ainda tem aí alguns resquícios, né? Agora mesmo os números aí estão subindo e tal, mas durante esse período que a gente entrou dentro do afastamento social e que todos ficaram nas suas casas e jogaram pouco a sua energia destrutiva nas florestas, nos bosques, a natureza se recuperou. Teve uma melhora muito importante aí na natureza, né, nas árvores e tal. E mesmo, aí a gente está falando, uma colega nossa que é do
do curso básico também, que é arquiteta, ela estava falando, e a gente esquece de porque quando a gente fala natureza, a gente já pensa na floresta, a gente já pensa nos animais, né? A gente pensa nos rios, nos mares, mas a gente não pensa que há uma natureza urbana, porque a construção, né, dos prédios, das cidades, é também uma natureza urbana, não é produto da natureza que está ali, que implica. Então, essa natureza também se preservou muito agora durante esse período. E olha que foi só um período de 2 anos, né? Mas que teve uma incidência menor da ação destrutiva. Estava todo mundo recolhido nos seus lares ali e tal. Então, o quanto, né, se nós não nos conscientizarmos disso, podemos ser nocivos a nós mesmos, né, dentro desse contexto. E aí, ainda como senhor da natureza, Adenauer complementa dizendo o seguinte: a natureza é o ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Então, preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. Então, aí Adenauer, né, com o poder de síntese dele, né, e ratificando aquilo tudo que a gente está falando, traz um outro componente. Porque se eu não tenho isso dentro de mim, no ambiente interno, não adianta que eu não vou fazer no externo. Então, eu posso saber, pode estar na Bíblia, como ela falou, né? Pode estar na Bíblia, pode estar na mídia, pode estar em qualquer lugar. Se eu não tiver isso em mim, não vai acontecer. Ninguém faz aquilo que não tem a clareza de que deve ser assim ou deve ser feito. Então, o uso das fontes de energia e as suas consequências e riscos. Eu estava fazendo aquela brincadeira que não era brincadeira de verdade, né? Que a gente entra no chuveiro e abre a água, não só, porque acho que a grande maioria hoje utiliza, né? Poucos têm outra fonte de calor, né? A gás, que são os boilers, etc. A maioria é chuveiro elétrico. Acho que a grande maioria hoje utiliza chuveiro elétrico. Então, não só o desperdício da água, mas também o desperdício da energia que está sendo consumida ali para gerar calor, né? Eu falo isso, mas não me tiro da situação, não, me implico, porque eu não gosto de tomar banho frio. Mesmo no calor, eu tomo banho quente. Hoje, o ponto de consciência que eu já consegui tomar é de fechar a água enquanto eu estou me ensaboando, né? Tanto cabelo aqui para lavar e tal. Enquanto eu estou fazendo essa ação, eu deixo a aguinha fechada e terminei, eu vou lá, abro a água, tiro ali o mais rápido possível e tal, e fecho, então eu tento fazer isso. Mas eu não tomo banho frio, tomo banho quente, ainda preciso melhorar nisso. Mas se a gente não tiver essa mínima consciência, não adianta que não teremos espaço, né? O espírito que somos não terá esse espaço para ele se desenvolver mais na frente. Então, as fontes de energia elétrica são classificadas, né? O uso de fontes renováveis e as não renováveis. Então, as energias renováveis são aquelas da biomassa. Eu acho que teve um dos grupos, agora não tenho certeza se foi o da economia, né, que trouxe essa relação. Então, a biomassa, a eólica, né, que é uma energia fantástica. A gente tem aí vento. Aliás, acho que no Brasil o Nordeste está muito avançado, né, na utilização dessa energia. A hidráulica, lenha, isso aí eu já até me arrepio de ver ela. A solar também está avançando bastante. Aí na aula anterior, um aluno trouxe uma reflexão interessante, porque eu mesmo estou com um projeto pronto lá. Uma empresa me apresentou um orçamento para colocar energia solar e eu fiquei muito declinado de fazer. Eu falei, puxa, que maravilha, né? O projeto bem legal, né? Até financeiramente é bem adaptado, né, à realidade. Mas eu não tinha pensado nisso. Eu falei, todo mundo está fazendo. Tem uma área, não sei se vocês já viram, tem uma área ali em Lauro de Freitas, quando você passa... como é o nome daquela via nova? Que é Mãe Estela? Não tem aquela via aqui?
Mãe Estela de Oxóssi. Quando você vem naquela via ali, aí você está passando, do lado esquerdo tem vários condomínios. Como ela é mais alta, você vê os condomínios de cima. Aquele condomínio ali, reparem isso, eu acho que o condomínio quase todo está com os telhados cobertos lá, com as placas fotovoltaicas lá. Então, devem ter autonomia já de energia naquele condomínio. Eu falei, pô, né? Já colocou as placas, né? Eu fui a um congresso em Fortaleza agora, há um mês atrás. O aeroporto de Fortaleza tem uma área que eu fiquei impressionado, muito grande, com placas. Então, eu acho que ele já deve ter autonomia do consumo de energia dele todo através da energia solar. Então, quer dizer, são ações que são importantes, né, no sentido de ser uma energia limpa, ela não deixa resíduo que vai degradar a natureza. Mas, aí, quando a gente estava fazendo essa discussão, aí o aluno falou, olha, mas o que não está sendo pensado, ele acha que trabalha com energia, é que daqui a 100 anos, quando a gente tiver uma concentração muito maior com isso, como é que será o descarte das baterias? Aí, opa, então, há uma preocupação. Mas a gente tem 100 anos ainda para pensar nessa solução, né? 99? Porque já passou um? Não, foi terça-feira essa aula. Ah, desde quando começou, isso sim. Imagino que... bom, isso caiu para nós aqui, essa ideia, nós, simples mortais, é que caiu essa ideia, mas eu imagino que quem está trabalhando nesse desenvolvimento, né, já esteja pensando nisso. Então, teremos um tempo para isso. O ponto é que a gente não pode deixar de se implicar ou de estar pensando nas soluções, né, se inserindo nisso, né? Não é algo que é só do outro. Eu estou também aqui, e o que é do meu vizinho, né, de parede de meia, o problema dele é meu também, né? Então, se eu não me implicar nisso... Aí, as energias não renováveis, né? O petróleo, não tem como a gente plantar dinossauro para colher petróleo lá na frente, né? Então, quando isso esgotar, acabou, né? Se a gente... eu mesmo estava fazendo uma conta ali, eu e Vini ali mais cedo, falei, nossa, eu estou gastando muito de gasolina, tal. Mas se pensar em colocar álcool, o carro consome mais, aí você acaba gastando mais porque o carro bebe mais o álcool, mas o álcool é uma energia que você consegue, você planta cana de novo e você consegue obter novamente. O petróleo você não vai conseguir. Para plantar, bom, aí entram outras questões, né, do aspecto... Pois do aspecto da preservação também, porque se a gente continuar escovando o dente, tomando banho daquele jeito, aí não vai ter água mesmo, não vai ter São Francisco que consiga chegar lá nos canaviais, né? Varrendo a calçada com água, igual eu já vi várias vezes, né? O cara aperta ali e vai e lavando tudo. Lavar carro, né? Pois e a água indo embora ali. É isso tudo que a gente precisa realmente se implicar. Você quer falar? Tem um microfone ali, ó. Eu sabia que você ia querer falar. Boa. Primeiro, eu contei uma questão grupo, que eu faço acompanhamento, eu dou aula para o pessoal do campo, educação do campo, né? Então, a gente trata muito essa questão da agroecologia em relação ao agronegócio, né? E nosso inimigo principal é o agronegócio, nas discussões sobre o campo. E eu tenho várias visitas também pelo interior da Bahia todo. Fui numa cidade uma vez chamada Cariranha, lá no sul da Bahia, e fui na casa de um aluno, que ele disse, professor, nenhum professor foi na minha casa até então. Aí eu disse, por quê? Primeiro, por causa do acesso, só pode ir de cavalo. Né? Aí nenhum professor se submeteu a ir de cavalo. Acabou indo. Quando chegou lá, a casa dele é uma forma de vida totalmente diferente, entendeu? Ele teve 30 irmãos, 17 já morreram, por falta de cuidados mesmo, de vacina, dessas coisas todas, entendeu? Falta de higienização, essas coisas todas que tem morando assim distante, né?
E uma coisa interessante é que ele não tem luz elétrica na casa. Ele ainda mora com a mãe, ainda tem a mãe. E uma senhorazinha pequenininha, a casa dele é bem pequena, eu tive que me abaixar, porque todos eles têm 1,60 m para baixo. E aí eu tive que me abaixar, porque senão eu batia a testa para entrar na casa. Então, é uma casa bem pequena mesmo. Isso é bem curioso, porque todos eles são pequenos. E outra, ele não tem energia elétrica, né? Então, só que na plantação dele, lá fora, como ele é pequena agricultura familiar, né? Agricultura pequena, eles têm 4 placas de solares, né, de fotovoltaica, né? E aí eu perguntei, rapaz, por que você não puxa um fio daqui? Eu com minha cultura urbana e, né, de cidade e tecnológica, ele disse, por que você não puxa um fio aqui para coisa da casa? Ele disse, professor, a gente até já pensou nisso aqui, eu e meus irmãos, mas minha mãe não aceita. A gente pensa muito na questão emocional dela, porque ela sempre viveu sem luz e ela acha que esse negócio de luz, ela pensa que é como se fosse coisa de outro mundo, do diabo, essas coisas assim, entendeu? Então, ela não usa luz. E não é dizer que são pessoas que não são cultas, elas têm uma cultura delas, elas têm uma forma, se comunica bem, entendeu? Claro que não tem uma educação a certo ponto, mas eles vivem normalmente lá, sem luz, sem nenhuma tecnologia, né? Mas tem placas solares na parte de agricultura, para fazer a irrigação, o processo de irrigação. E ele conseguiu essa placa através de um professor que esteve lá e gostou dessa cultura, um antropólogo e um biólogo, que ele gostou da cultura local e disse, não, vamos botar a placa aqui para você utilizar na agricultura. Então, eles hoje é o maior produtor de caranha de laranjas e tem placas solares na agricultura, na parte do campo deles. Super interessante isso. Legal, interessante. Bom, então, o que a gente precisa de se implicar, de se preocupar, né? O uso das fontes renováveis e não das não renováveis, né? A emissão de poluentes, né, na geração dessas energias, os impactos da implantação, os impactos socioambientais, resultados em resíduos tóxicos. E aí vem a questão da energia nuclear, né? Que é uma energia limpa, né? Uma energia de um poder fantástico, mas ela exige um cuidado, uma habilidade muito especial para a manipulação dela, né? Então, a gente já teve aí inúmeros casos aí não só na manipulação, como, por exemplo, já aconteceu, né, de usinas nucleares terem vazamento, né, lá em Chernobyl. Eu me lembro que eu era jovem a médio tempo, quando aconteceu lá o vazamento de Chernobyl, e eu gostava de acampar, né? E aí, em acampamento, a gente fazia assim, pegava a garrafa de água mineral, e levava a garrafa e levava leite em pó. De manhã, para tomar café da manhã, a gente tirava um pouco da água e colocava o leite em pó ali e já sacudia a garrafa, pronto, estava o leite para tomar café. E a gente comprou um leite naquela época, que estava começando a chegar importados, e a gente disse que o leite era de Chernobyl. E a gente colocava, o leite ficava meio, assim, quando sacoalhava a água, ficava meio fosforescente, né? Eu falei, será que era brincadeira do pessoal, que era leite de Chernobyl ou não? Mas era uma preocupação. Eu tomei um bocado desse leite de Chernobyl lá. Por que não bate bem da bola, né? Mas eu tomei um bocado desse leite de Chernobyl lá em acampamento e tal. Enfim, lá foi o desastre, né, vamos dizer assim, pela manipulação. Mas e as consequências disso? A gente teve aqui em Goiás, né, o resíduo lá do Césio 147, não é isso? Que quantas pessoas, né, sofreram a ação da radiação com o descarte, quer dizer, aterraram lá, né, de uma forma inadequada o resíduo. Então, quanto a gente tem que se preocupar também com isso. E aí, de um fruto, de uma possibilidade, né, fantástica de suprimento energético, tendo os devidos cuidados, tanto com o descarte quanto com a manipulação, mas a gente acaba criando também outras finalidades, né, para o uso dessa energia. E daí o uso
a bomba atômica, né, utilizando essa fonte. Aí Adenauer falou, o ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, seu atraso moral utilizou também para ferir e conquistar. E ele vai mais além, ele vai dizer que os aspectos, né, da má utilização, porque essa tecnologia, essa fonte de energia, ela não tem moralidade, né, vamos dizer assim. Então, quem vai determinar a sua utilização somos nós, os senhores da natureza, né, o homem. Então, se ele der o propósito inadequado a isso, então ela terá toda a sua potência nesse sentido. Mas, se a gente der a utilização, né, o direcionamento de utilização para algo importante para nós, o nosso desenvolvimento, dessa forma também, né, será feito a utilização. E ele chega a dizer que a ação dessa energia atinge o perispírito. Então, as lesões não são apenas corpóreas, né, materialmente falando, mas ele lesa o perispírito. A energia nuclear não só prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também é agressiva ao perispírito. O seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando-lhe a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Então, quando essa gama, né, de raios atinge o corpo físico, também atinge o perispírito e causa lesões que não será possível a reparação numa encarnação. Então, a gente estudou na aula 3, né, sobre uma propriedade chamada MOB, o modelo organizador biológico, lembram disso? Então, se há uma mácula perispiritual, essa interação do modelo biológico vai reproduzir isso numa nova encarnação. Então, os efeitos dessa energia, claro, sendo erroneamente manipulada, ele pode ficar por algumas gerações, até que essa mácula possa ser resolvida no perispírito. Então, a gente vai finalizar com isso, mas eu, claro, não quero que a gente pense que a gente está fechando com um filme de terror, né? Mas só da nossa responsabilidade, porque não só as ações que a gente já pensou aqui, que a gente já elaborou, do que a gente pode implementar sozinhos, do que a gente pode implementar em grupos, mas também da nossa responsabilidade sobre isso, né? Sobre o que isso também pode causar, não só para o ambiente, mas isoladamente para o espírito no seu desenvolvimento, uma vez que isso não só lesa físico, mas lesa o corpo espiritual. Então, eu queria que a gente tivesse mais 1h30, mas não é possível, porque, né, acabou o tempo, e quem manda, é aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, né, muito obrigado por hoje, parabéns a todos vocês pela participação, pelas ideias, pelas reflexões que trouxeram, e como eu falei, essa aula não podia ser feita por nenhum de nós, tinha que ser por vocês mesmo. Então, parabéns a todos, uma boa semana. Pronto, bonitinho.